Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, vai tratar sobre a indissolubilidade do casamento, né? E o nome do capítulo é Não Separar o que Deus Juntou. Então, nós vamos refletir aqui algumas coisas a respeito do divórcio. E o Evangelho, em Mateus, está assim registrado. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: Por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles. Pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. E aí tem toda a explicação, mas a gente vai se ater aqui mais para frente na questão do divórcio. E eu trago para nossa leitura e reflexão um livro, uma leitura aqui, um texto de Emmanuel, né, através da mediunidade do Chico Xavier. Porque a gente sabe que o espiritismo, a doutrina espírita, ela se baseia na fé raciocinada, né? Ela se baseia na fé raciocinada, ela não se baseia na fé cega. Então, a fé cega é aquela que não submete ao crivo da razão se alguma coisa faz ou não sentido, né? E Jesus, sendo o espírito mais puro, né, o único espírito puro que tocou aqui os pés no nosso planeta, como eu costumo dizer, né? Não existiu para nós aqui nenhum ser tão elevado quanto ele. Ele é um modelo perfeito para nós, né? Então, para nós, a gente pode dizer que Jesus é perfeito, né? A gente sabe que perfeito só Deus, mas como um modelo, ele representa essa perfeição relativa que todos nós aí podemos e devemos um dia chegar. Então, os ensinamentos dele, a gente depreende que aquelas coisas que ficaram meio obscuras. Primeiro, ele não escreveu nada. Ele exemplificou tudo. Então, quando a gente pega alguma coisa que está escrita, né? Então, quando a gente lê na Bíblia, no Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, ou no Novo Testamento ou Segundo Testamento, que é aquele que vai falar da vida de Jesus, a gente lembrar que não foi Jesus que escreveu a respeito dele. Foram pessoas que estiveram junto com ele que escreveram. Pessoas comuns, como nós, que estavam em aprendizado no seu momento, estavam com a boa vontade, espírito sim de condição, preparados para estar ao lado do Cristo, é verdade, mas humanos, na carne, sujeito, que sentiam todas as dificuldades que nós, né, que estamos tentando aí lutar para nos melhorar também sentimos, né? Então os apóstolos eram assim, é muito bom e interessante a gente ler o Evangelho
sobretudo quando a gente vê o ato dos apóstolos ali, que a gente consegue perceber a personalidade de cada um deles, desses que estiveram ali perto do Cristo, e a gente perceber que eles eram pessoas comuns, homens que tinham as ideias próprias do seu tempo, como nós temos as ideias próprias do nosso tempo, né? Ideias que nem sempre são, né? Na sociedade nem sempre está vigendo ali o que é o melhor, né? Mas a gente está ali envolvido até que a gente desenvolva essa razão, essa fé raciocinada, a gente não consegue. Às vezes a gente acredita em tudo que, né? Naquele status quo que está ali estabelecido, a gente tem um modo de viver, né? Então eles também, e eles foram melhorando à medida que desse contato com Cristo, depois que o Cristo partiu, a fé deles, que eles se viram ali a sós, né, materialmente falando, que a gente sabe que Jesus nunca nos abandona, mas quando eles foram chamados mesmo à responsabilidade, eles corresponderam, né? Eles perceberam que ali não tinha mais Jesus para estar solucionando as dificuldades, as dúvidas, né? Mas o tempo que eles ficaram juntos e se prepararam, desenvolveu neles a condição de conseguir dar o testemunho como eles fizeram, né? Mas o que tem que ficar para a gente é que eram pessoas comuns, com ideias comuns e que, através de muita luta, sacrifício e boa vontade, eles foram se melhorando. Eles foram aprendendo algumas coisas, mas até esse processo acontecer, como a gente sabe, né, como se desenrolou aí, e sabendo que hoje são espíritos ali de alta estirpe que estão nos auxiliando, a gente sabe que eles eram homens antes, né, no momento ali de que estavam encarnados, homens que estavam em busca do seu aperfeiçoamento, tanto quanto nós estamos, né? Então eles também eram passíveis de seguir as regras, seguir o status quo ali vigente, né? Então, para não me alongar, então era assim, e o status quo vigente naquela época, né, seguia ali a lei de Moisés, que permitia, mas a gente sabe que a sociedade sempre foi muito machista, né? Então, por qualquer motivo, era permitido o homem repudiar a mulher. Veja, né, que falam, o homem repudiar a mulher, não era a mulher repudiar o homem, como hoje a gente sabe. A gente sabe que se a mulher está oprimida ali, quiser partir dela, tomar decisão de uma separação, de um divórcio, ela pode, mas na época aqui, né, pela leitura que a gente viu, era da lei da época, né, que o homem, somente o homem, pudesse dar carta de repúdio à sua mulher, pudesse dar o divórcio à sua mulher, não é? Então, mais uma coisa para a gente pensar que as coisas, as ideias, elas vão se amadurecendo conforme o tempo e conforme as ideias, né, o senso moral e a luz da razão vai se clareando, né? Então, aqui, dentro desse tema, tem um ensinamento que a gente vai entender a respeito do divórcio. Olha, o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente sabe que as leis humanas... se a gente sabe que o nosso mundo material é uma cópia mal acabada, digamos assim, uma cópia imperfeita do mundo espiritual, os nossos sistemas igualmente também o são, né? Os nossos sistemas igualmente também o são. Então, o que acontece é que as leis humanas, elas são uma cópia, vamos dizer assim, né? A cópia não é a palavra, elas são baseadas nas leis de Deus, que são as leis da natureza. Isso significa que à medida que a humanidade vai melhorando moralmente, ou seja, à medida que nós vamos, através da nossa moral,
né? À medida que nosso espírito vai evoluindo, ou seja, à medida que nós vamos nos espiritualizando mais, né? Tudo aquilo, o nosso pensamento se aproxima mais do pensamento de Deus. E as leis vão se tornando mais justas, vão se aproximando mais das leis de Deus. Então, leis injustas do passado que não abraçavam todo mundo, a gente vê que hoje em dia a gente tem leis que protegem muitos que não tinham proteção. Então, a mulher nunca teve proteção legal. Hoje a mulher tem ampla proteção legal. As minorias, de uma maneira geral, nunca tiveram proteção legal. A gente já tem mecanismos de leis, é claro que são ainda imperfeitos, mas já é um avanço, né? Então, tudo vai caminhar para se aproximar mais das leis de Deus. Então, o que acontece? O casamento, em tese, se baseado nos princípios como deveria ser, como Jesus falou, né, no princípio das coisas, ou seja, as uniões, elas deveriam acontecer por qual motivo? Por quais motivos? O motivo, primeiro, de um amor recíproco entre as partes, né? E o que é um amor recíproco? Aí vem o caso nesse livrinho Calma, num outro texto, ele fala, né? O amor recíproco e aquele amor que também vai se aproximar do amor universal, é isso que a gente visa, é aquele amor que sabe aceitar o outro do jeito que o outro é. Então, o ideal para a nossa sociedade, o ideal, tá? Seria o quê? Que as pessoas procurassem se conhecer melhor antes de se juntarem como um casal para constituir uma família. Esse seria o ideal. Por quê? Porque quando você conhece alguém de uma maneira um pouco mais profunda, né? Antes de resolver estar ali com ela, quando a gente não se precipita, digamos assim, e aprende a olhar para aquela pessoa com um amor verdadeiro, aceitando ela do jeito que ela é. Então, quando isso acontece, a gente já percebe ali alguma coisinha que não é legal na outra pessoa. Mas se a gente ama a pessoa, né? Aquilo ali a gente arrisca, vamos dizer assim, né? Querer aceitar a pessoa do jeito que ela é. E vice-versa, porque a gente também tem as nossas dificuldades, né? Mas se há o amor verdadeiro, essas dificuldades, se há o amor verdadeiro, há a boa vontade. E se há a boa vontade de ambas as partes, um acaba ajudando o outro a se melhorar e conseguem aí seguir em frente com as bênçãos de Deus. Afinal de contas, o casamento é algo da lei de Deus. Os seres humanos do planeta Terra precisam do casamento para poder regularizar a questão sexual, né? É uma regularização das relações sexuais, é uma forma de colocar um freio moral na sociedade. A gente vê que há um movimento muito grande, né? Aí, muito disfarçado para se acabar com essa ideia de família, né? Para que a liberdade tome conta, né? Mas a gente sabe que o casamento é um freio nessa total liberdade sexual. Não é a castração, é diferente. É diferente. A castração é colocar o sexo como pecado, como sujo, como imundo. Não é isso, né? Mas é colocar respeito mútuo e não banalizar algo tão sagrado, porque é sagrado, né? A fonte geradora, você, através de um ato, gerar uma vida, é algo de muito sagrado, né? Mais o que, às vezes, a gente percebe que é algo que fala muito aos sentidos e as pessoas se perdem um pouco nessa questão, né? E querem liberar demais, né? Então, o casamento foi, sem dúvida nenhuma, um grande avanço aí para a sociedade, para a nossa evolução mesmo como espíritos, né? Podem falar o contrário, quem queira falar, mas essa aqui é a grande realidade e isso aí qualquer sociólogo constata, né? Então, o que acontece? Se o casamento foi fundado com esse princípio, assim, um exemplozinho bobo, mas que quer dizer muito, né? Eu digo isso porque eu já trabalhei muito com casais, assim,
que brigavam muito, né, por um motivo. Por exemplo, a mulher ficava morrendo de ciúme e brigava com o marido que gostava de jogar bola, de ir pro futebol, jogar futebol no final de semana, né? Só que, antes de casar, a pessoa já fazia isso. Meu marido mesmo é um desses. Antes de casar, eu já sabia que a pessoa fazia. E vice-versa. Às vezes a mulher, sei lá, gosta de ir no salão de cabeleireiro, se arrumar, ficar bonita, tem a vaidade dela, né? E o homem sempre soube disso. E a mulher sempre soube que o marido gostava de jogar futebol. Depois que casa, começa com ciúme porque ele vai lá jogar futebol, né? E o homem fica com ciúme porque a mulher está se embelezando no salão. Mas já sabia que a pessoa fazia isso, né? Já sabia que fazia isso. Então, por que que agora isso incomoda e antes não? Então, assim, a gente conhecer o outro e confiar no outro e saber, né? E confiar no outro e confiar em nós mesmos. Porque se a gente confia que amamos o outro e que o outro nos ama, por que que eu vou ficar incomodado se a pessoa vai fazer uma coisa que ela sempre fez, que ela gosta, que ela é feliz, né? Ir lá jogar o futebol dele. E no caso da mulher, ir lá, ela sempre fez, ela gosta, ela se sente feliz de ir no cabeleireiro e voltar toda bonita e arrumada. Por que que eu vou gerar disso uma briga? É evidente que cada um tem que olhar para dentro de si, né? Ah, tá indo lá pro futebol, precisa ficar o dia inteiro fora, né? Precisa ir largar a mulher lá? A gente também tem que entender o seguinte: poxa, agora eu casei, minha vida vai mudar. Porque quando a gente tem filho, quando a gente termina, vai para uma faculdade, quando a gente toma alguma decisão que vai mudar uma rotina, né? Acabei de falar a palavra, vai mudar, alguma coisa vai mudar, não vai continuar sendo como é. Então, a partir do momento que, por exemplo, a pessoa casa, é evidente que ela não vai continuar tendo aquela vida de solteira exatamente como era, né? Mas isso não significa que a pessoa vai ter que romper com a vida, com os gostos que tinha. Ela continua tendo a individualidade. Mas aí entra um componente que é o que a gente percebe que cada vez menos os casais, as pessoas estão com dificuldade de fazer, que é o que? A renúncia. Então, renunciar, eu estou dizendo para renunciar ao futebol e a mulher renunciar ao cabeleireiro? Não, não estou dizendo isso. Mas ter o bom senso de, né? Ah, eu vou lá jogar o meu futebol, só que quando terminar, eu não vou ficar o dia inteiro lá tomando cerveja e depois eu vou voltar bravo e alterado e de fogo tal, e largar minha mulher o dia inteiro sozinha. Eu não vou fazer isso mais, não dá para fazer isso, né? Aliás, nunca deveríamos ter vivido assim, né? Mas enfim. E a mulher é a mesma coisa, eu vou ficar bonita tal, mas eu quero ficar bonita porque eu gosto de me sentir assim, meu marido vai ficar contente com isso, né? E ponto final, né? Não vai querer ficar usando essa vaidade para atrair outros olhares, né? Então a gente tem que ter ali esse bom senso de como que é o nosso comportamento ante o outro, né? Porque quando se faz isso, já se está, esse casamento já está seguindo as diretrizes daquilo que Deus juntou. Então não tem por que se separar, se o casamento segue esse tipo de diretriz. E eu não estou dizendo que isso vai virar conto de fadas, porque a gente sabe que os casamentos na Terra não são contos de fada, né? São casamentos de provação. Mas a gente, na medida do possível, tentar levar como uma prova a ser vencida. Evidentemente que tem casos que a situação é mais grave, né? E que casos são esses que a situação é mais grave? Aqueles casos em que o casamento não foi feito segundo as leis de Deus. Aí, se não foi feito segundo as leis de Deus, as leis humanas só vêm para sancionar aquilo que já está separado de fato, né? O casal nunca esteve junto por laços verdadeiros, esteve por qualquer outra ilusão, né? Por questões materiais, geralmente questões materiais. E quando eu estou falando aqui, não é golpe do baú, não, né? Então, são questões materiais da mais diversa ordem. Atração puramente sexual é coisa material, né? Casamento por interesse material mesmo, interesse material, não é um casamento de almas, digamos assim, né? Não é uma coisa que Deus juntou, foram coisas que foram juntadas por interesses, então, uma ilusão. Então já está separado. Então, nesses casos aí, né, o divórcio só vem para
tirar esse tabu e dar uma chance dessas pessoas aí conseguirem se encontrar ali da maneira adequada e da maneira como deve ser ali à luz da nossa evolução espiritual, né? E para a gente faltar um minuto, um minuto, já deu, na verdade, eu vou passar um minuto para poder ler esse texto do Emmanuel, né? Espero que a gente possa ter entendido essas colocações aí a respeito do casamento e do divórcio. Então, nesse texto do Emmanuel, chamado Ligações Familiares, olha, quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém, nos laços da consanguinidade, sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores a que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos, e aqui no caso cabe também maridos e esposas, por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Por isso, dessas relações de provas, né? De expiações, de estar junto para ter oportunidade de se reajustar. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de essa parte é importante. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor dos parentes, em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, esposos e esposas, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem. Deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Então ninguém está obrigado a viver uma vida, né, a morrer aqui, morrendo pouco a pouco, a não ser feliz, a viver um inferno, né, como se diz, se mesmo tenta, mas a parte ali, os envolvidos não querem. Aí o que diz a lei do amor? Aí você tem que deixar a própria sorte. É assim que os espíritos que nos amam agem conosco. Eles nos auxiliam, eles lutam, fazem de tudo por nós, nos aconselhando, mas nunca nos constrangem. Se a gente se faz de surdo e não quer ouvir, eles simplesmente deixam e lamentam, né? Vai acontecer o quê? Geralmente vai haver aquele aprendizado pela dor, né? Mas aquele que ama, não vai deixar de amar, simplesmente vai deixar que as coisas sigam o seu curso. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de recordar-te para as realidades da alma, através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união.
Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior. Mas diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme as próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. E que a gente pense nessas palavras, né? Reflita sobre elas e que a gente possa aí observar qual é a nossa conduta diante aí dos nossos esposos e esposas e qualquer outro familiar que esteja ao nosso lado. Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nesta segunda parte das nossas reflexões de hoje, nós vamos ver um texto do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito Neio Lúcio. É o capítulo 38, cujo título é O Argumento Justo. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma. E, não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova, contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André, alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado, sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar um insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal qual me vejo? Calando-se, André interferiu, Pedro considerando. Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como seguir os princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? À palavra de Pedro juntou-se a de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido: Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de relés mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém,
após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado, ou seja, com asas, né? A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Quer dizer, os anjos não vêm reencarnar aqui na Terra, né? Todos os anjos não têm um corpo assim pesado como nós temos. Continuando a leitura. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar, ou seja, diminuir a importância ou o valor, né? A bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, ou seja, perdoados, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos, ou seja, de graus elevados, né, de planos elevados. Não precisam eles virem aqui para substituir-nos no campo de lições na terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Quer dizer, as lições de Jesus eram para os necessitados, né? E aqueles necessitados que aprendem podem também auxiliar ao estar tentando colocar em prática, né? Agora eu vou ler a última frase. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Então, esse texto é bem significativo para nós que vivemos neste planeta, né, e decidimos ser cristãos. Os espíritos superiores enviados pelo Cristo trouxeram a terceira revelação. São os ensinos do Cristo explicados segundo o conceito das reencarnações e da nossa evolução, que nos levará um dia à conquista da perfeição relativa. Também temos a certeza de que ninguém ficará no inferno eternamente, pois não há penas eternas. Afinal, algum dia quem errou se arrepende e deseja se modificar, reparar o seu erro. O conceito de inferno, como se costuma imaginar, cai por terra com os esclarecimentos dados pelos espíritos. O nome usado pelos espíritos é o umbral. Aqueles que desencarnam e não venceram certas dificuldades, como o perdão, por exemplo, ficam no umbral até que se arrependam, mas, mesmo assim, não estão abandonados. O espírito é retirado do umbral assim que demonstra de fato que quer a ajuda do plano maior. E como o nosso planeta é de provas e expiações, a grande maioria dos encarnados aqui somos espíritos imperfeitos, isto é, ainda precisamos desenvolver as qualidades morais, principalmente, pois a intelectual, até mesmo na maldade, pode se desenvolver. Já avançamos bastante intelectualmente, mas as qualidades morais ainda estão bem aquém do que poderíamos ter conquistado até aqui. Pois ainda há muitas manifestações de egoísmo, orgulho, más paixões, ainda no nosso planeta, né? Em Mateus, no capítulo 22, versículo de 37 a 39, nós lemos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, esses ensinos, esse ensino em Mateus, deixa claro que muitos de nós precisamos aprender a viver dentro da lei do bem, né?
E vemos que entre os apóstolos que estavam sempre com Jesus ali, né, eles que deixaram registros maravilhosos para nós e ainda sofreram em nome de Jesus pelos ensinamentos das leis divinas, mesmo eles também tinham suas falhas humanas. E como muitos de nós, também quando percebemos que erramos, nos sentimos muito culpados, desanimados por não conseguir manifestar a reforma íntima de modo integral. Isso acontece porque a nossa reforma íntima não acontece de um dia para o outro, só porque ficamos maravilhados com os ensinamentos do Cristo. Nós já tivemos muitas encarnações vivendo mais de instintos do que de conhecimento de causa. Portanto, quando queremos mudar nossos pensamentos, sentimentos e atitudes e objetivos dentro da lei do bem, precisamos de tempo para refletir sobre nós e nossas ações e ainda muita calma, paciência conosco mesmo e com os outros. Pensar antes de agir para depois não se arrepender. Não se deixar levar pelos impulsos para não ter do que se arrepender. É no dia a dia que podemos estar exercitando as qualidades do homem de bem e identificar as nossas falhas, mas não é para se condenar, é para se reformar que nós estamos aqui, né, no planeta. Então vejamos uma mensagem agora que nos alerta sobre cuidados que devemos cultivar para que possamos nos renovar como cristãos fiéis. Está no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. É no capítulo 78 e o título é Purifiquemo-nos. Antes do texto tem um versículo de Paulo que está registrado em Timóteo 2, no capítulo 2, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Agora, então, um comentário de Emmanuel sobre esse texto. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamem por revelações avançadas. Contudo, clamam, por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Então, vamos finalizar com essas mensagens, que muito significativas para nós, estamos fazendo as reflexões
e buscando a renovação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas falas, né? Então, que todos tenhamos uma boa semana e cultivemos os bons pensamentos, a alegria de viver e conviver no trabalho interno e no trabalho para o progresso da sociedade, de todos nós terráqueos aqui, né? Que tenhamos uma semana de paz, oremos e confiemos sempre no bem e no que é divino, cuidando dos pensamentos, das palavras e sentimentos, para cultivar o bem em nós e no mundo. Que tenha uma semana de paz.